Este programa é uma produção independente, de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? A Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? Alô, bom dia, amado ouvinte da Rádio Harmonia FM 92,7. Jesus em primeiro lugar. Está entrando no ar, neste exato momento, pelas ondas da rádio, o programa Voz das Assembleias de Deus, Ministério Pastor Salatiel Fidelis de Souza. E este que vos fala é o presbítero Mauro Lúcio. Que alegria! Mais uma manhã abençoada por Deus. Nós reunidos nesse programa iremos passar uma hora juntos, meu amado. Como é que é? Já tomou o café da manhã ou tá em jejum? Ou fez o jejum forçado, porque a coisa não tá muito boa assim? Já preparou aí a criança para a escola? Muitos já estão aí no seu local de trabalho, ligado com o iPhone, mas não deixa de trabalhar não, meu irmão. Continue aí trabalhando, produzindo, para você ser digno do seu salário. Dê o melhor que você tem. Hoje você é empregado, você está servindo, mas amanhã você pode vir a ser o patrão. E quando você for patrão, você quer ver o funcionário produzindo e dando o melhor dele. O que plantamos hoje, colhemos amanhã. Amém, meu amado? Esta manhã, meu querido, é uma manhã de vitória, viu? É uma manhã de bênção, porque Deus está do nosso lado, o Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Estar ao lado de Deus, amado, não significa estar ausente de problemas. Do contrário, quando estamos ao lado de Deus, travamos batalhas, amém? Porque no mundo espiritual há uma batalha muito grande para tentar tirar do caminho certo aqueles que andam com Deus. O diabo, meu amado, ele não está nada preocupado com quem está lá no carnaval, na balada, na night, na cervejada, que está lá entregue ao pecado, porque aqueles lá já é dele. Ele está atrás daqueles que servem a Deus, que estão trilhando o caminho certo e que vão morar, sabe aonde? Um dia aonde ele morou também, porque ele morava no céu e decidiu afastar-se de Deus e achou que poderia ser semelhante a Deus. E Deus o precipitou para o inferno, ele perdeu a sua glória, perdeu aquela sabedoria, formosura que ele tinha, e hoje ele é uma vaga lembrança do que ele foi. Então ele tem um ódio muito grande contra os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus. Ele tem um ódio contra o gênero humano. Ele tem tamanho ódio que o diabo ele não ama nem mesmo aqueles que o servem. Você sabia disso? Que até mesmo os satanistas, aqueles que servem ao diabo, ele tem ódio até mesmo desses, porque ele não ama ninguém, ele é homicida. Ele somente os usa para cumprir o seu propósito, mas amar mesmo não ama. E ele faz de tudo, meu amado, para eu e você desistirmos dessa caminhada e pararmos no meio do caminho, cedermos ao pecado, cedermos à tentação, cedermos ao desejo da carne. Meu amado, se você pudesse vislumbrar, entender o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você,
nós abandonaríamos tudo, tirávamos todos os embaraços desta vida, porque o céu é lindo, o céu é maravilhoso e estamos nessa terra aqui não desamparados, entregados na mão do diabo, não, meu querido. Nós estamos na mão de Deus. Há um Deus que tem um controle sobre todas as coisas. O mal é presente neste mundo, mas o nosso Deus, ele tem controle até sobre o mal que nos atinge, meu querido. Uma certa feita, quando nós olhamos lá no Evangelho, Jesus, quando estava sendo entregue na mão das autoridades, Pilatos disse: você não vai responder nada, você não diz nada, você não sabe que eu tenho o poder de te dar a vida e de tirar a vida? Jesus olhou para ele e disse: nenhuma autoridade você teria sobre mim, se não lhe fosse dado o meu Pai que está no céu. O que Jesus estava querendo dizer? Que Deus tem um controle até sobre o mal que nos atinge. O diabo, para tocar em Jó, meu querido, ele não foi lá tocando do jeito que ele queria, não é assim não, meu querido. Ele não é o todo-poderoso, não, ele teve que pegar a permissão, amém? Ele teve que ir lá e preencher o protocolo, pedir permissão, explicar quais eram as razões. Aí depois, com a permissão e o carimbo de Jeová, ele só foi cumprir aquilo que Deus já estava no controle e no domínio, meu amado. Assim é na minha vida, na sua. Ele não vai chegando e metendo as patas onde quer, não, meu querido. Ele tem que preencher o protocolo da permissão do Pai, amém? Aí o Pai, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai saber como tornar aquela maldição em bênção, como transformar aquele sofrimento em vitória. Amém, meu amado? O Jesus que a gente serve, ele transformou a água em vinho, e ele transforma sofrimento em alegria, ele transforma choro em gozo, ele transforma fracassos e derrotas em grandes vitórias. Esse é o Deus que nós estamos pregando, esse é o Deus que nós servimos, é esta a fé que nós temos, meu amado. E a Bíblia afirma que esta é a fé, que a arma que vence o mundo. Ou seja, o que vence o mundo? É a nossa fé, meu querido. Vence o mundo, vence o campo das possibilidades humanas. Talvez você não teria jeito de resolver essa situação, de sair vitorioso. Mas no campo da fé, no mundo espiritual, Deus, ele tem inúmeras formas de mudar essa história da sua vida. Então, meu amado, esta é a arma que vence o mundo, a nossa fé, a palavra de Deus. E precisamos guardá-la no nosso coração e prosseguimos adiante nessa caminhada, meu amado. Estamos aqui todos os dias pela manhã, de segunda a sexta-feira, transmitindo a palavra do nosso Deus. Tem vezes que Deus manda um cardápio gostoso, não é? Aquele filé mignon, eu gosto muito de um bacon, aquele bacon com macarrão na chapa, meu amado irmão. Tem vezes que Deus manda aquele cardápio do céu, amém? Aquela comida dos anjos, mas tem vezes que ele manda também umas jurubeba aí, uma carqueja, uns trem amargo, e a gente vai comendo, porque eu também como, porque quem transmite, meu querido, ele não fica de fora não, o lombo dele também tá na reta. Quem tá falando aqui, quando eu falo muitas vezes aqui, eu também tô apanhando aqui, porque Deus tá transmitindo direto no meu coração, para os irmãos terem uma ideia. Já teve ocasião de eu começar o programa sem saber o que eu haveria de falar, meu amado. Sem saber nem qual era o texto para ser lido. E no momento que eu dobrei o joelho e falava com o Senhor, e muitos aí estão orando, eu tenho certeza que tem uma corrente aí de oração, de pessoas que estão orando pelo sucesso desse programa, para que a palavra de Deus seja transmitida por intermédio das ondas da rádio e vidas sejam alcançadas. Eu estive com o joelho dobrado em várias ocasiões, coração aflito, sem saber o que falar. E quando me colocar de pé diante do microfone, vem aquela unção, aquela ousadia, a revelação, é o próprio Deus soprando
soprando no meu ouvido aquilo que eu tenho que falar, é o próprio Espírito Santo me dando intrepidez e ousadia e conduzindo as palavras que saem dos meus lábios. E o que é isso, meu amado? Isso é o amor de Deus, isso é o zelo de Deus para com a sua vida. Esse programa só existe em razão de você estar aí do outro lado, porque se você não estivesse aí do outro lado, sintonizado, ouvindo, orando, participando, interagindo, esse programa não haveria razão de ser. E o espaço que nós estamos aqui usando, meu amado, esse tempo é 1 hora. Eu considero esse tempo precioso demais, porque é um dinheiro que é investido lá da casa do Senhor, é do ministério do pastor Salatiel, o nosso paizão querido, cabelo branco, mas cheio de vigor, cheio de vida, cheio de alegria. Então esse dinheiro é patrocinado lá do ministério. E cada centavo que é gasto aqui, eu tenho maior temor, porque é um dinheiro que não é meu, é um dinheiro que é santo, que veio de lá daqueles que são fiéis a Deus, no seu dízimo, na sua oferta. Então, quando nós estamos aqui à frente para fazer algum trabalho, eu não quero chegar aqui, meu amado, somente para encher linguiça e blá, 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 e sair tocando música e conversar um pouquinho mais música. Não, meu amado, a dinâmica desse programa, ela tem como prioridade a palavra de Deus, e eu tenho a certeza que muitas pessoas estão se identificando com esse programa. Sabe por quê? Não é porque simpatizaram com o presbítero Mauro Lúcio, não. É porque tem sede da palavra, tem fome da palavra. Porque essa palavra é que alegra o nosso coração. Essa palavra é como uma bússola, ela aponta o caminho que devemos seguir. Esta palavra, ela mostra que muitas vezes estamos num caminho errado, e quando nós entendemos pela palavra que estamos no caminho errado, nós redirecionamos as nossas vidas. Não é verdade, meu amado? Esse espaço aqui, eu tenho certeza que nós estamos aprendendo muita coisa. Eu estou aprendendo muito a cada manhã com o Senhor, com o Espírito Santo, e acredito que com você também não seja diferente. Você também está aprendendo, e com isso nós estamos crescendo, nós estamos edificando o corpo de Cristo, levantando um povo que não levanta, não é a bandeira de uma denominação, mas a bandeira do Evangelho. Nós estamos querendo aqui enaltecer, não é a Assembleia de Deus, não é o ministério do pastor Salatiel. O que nós estamos aqui fazendo, amado, é enaltecendo a palavra de Deus, dando a ela o seu devido lugar de prestígio, de prioridade, de valor, porque quando a palavra ela entra, ela transforma vidas, ela transforma casamentos, ela transforma famílias, ela muda o homem de dentro para fora e faz deste homem a imagem de Deus que foi perdida lá no Jardim do Éden, meu amado. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é tremenda. Programa Voz das Assembleias de Deus, estamos no ar, meu querido. Eu quero mandar aqui aquele abraço especial para aqueles aí que estão ligando, meu amado. Tem gente ligando, gente participando, gente mandando mensagem aí pela internet. A irmã Auxiliadora Rocha, lá de Alpercata, um dia desses, essa semana, ela mandou mensagem brava da vida, que ela estava fazendo maior propaganda do programa lá na cidade de Alpercata e ficou 2 dias sem enxergar o sinal. Graças a Deus que ela tá lá em Alpercata e eu aqui em Valadares, porque do jeito que ela tava, eu acho que ela ia me pegar de cabo de vassoura para me dar umas cabadas de vassoura. Mas graças a Deus, minha irmã querida, o sinal já chegou e tá perfeito. Se o sinal cair aí, meu amado, não chegou, liga pra mim, avisa, manda mensagem no Facebook, porque às vezes o sinal não chega, tá caindo, então nós temos que ficar sabendo. Quero mandar um abraço apertado aí pra irmã Ildelme,
Essa anciã aí, com mais de 80 anos, é a mãe do Elias, é Delme Santos aí, que serve ao Senhor e que está sempre orando por esse programa. Um abraço para o nosso casal querido, a Keina Calil e o Carlos. Olha, eu quero conhecê-los pessoalmente. Estarei aí na cidade de Era Nova no dia 9 de março, o culto da família, vai ter um culto especial. Leva a mulher, ô Carlos, leva os meninos aí que nós vamos participar, não vai ser num dia de domingo. Eu quero mandar um abraço aí pra irmã Ivonete e o Sebastião. A irmã Ivonete, ela é uma dádiva de Deus, ela liga constantemente falando, orando, intercedendo, colocou a igreja lá para interceder pela minha vida, por esse programa. Irmãos, são muita gente tá nos abençoando. A Denise Oliveira, a irmã Denise, ela é filha do irmão Josué, aquele ancião aí. Eu diminuí a idade dele, gente. Eu falei que ele tinha 65 anos, ele ficou vaidoso, mas ele tem mais de 65 anos e tá dominando aí na internet, no Facebook, no blog, que tá uma maravilha. Um abraço apertado também para Neuza Barbosa, que está aí também participando. A irmã Conceição, a sogra do presbítero Marcos aí de Era Nova. Irmã Conceição, cuidado com esse tempero no dia 9, minha irmã. Eu não posso comer coisa muito temperada não, porque na hora da mensagem a gente vai acabar dormindo. E não pode ter aquele macarrão pesado, que depois da janta ir pra pregar, vou dormir lá e os irmãos vão achar que eu fui arrebatado. Meu amado, e tem muitos outros pedidos lá no Facebook, estão nos adicionando e eu estou aceitando aí os convites. Se você quiser me adicionar no seu Facebook aí, mandar o convite, procura lá no Facebook Mauro Lúcio, você vai me achar. Mauro Lúcio, Facebook, Mauro Lúcio, Governador Valadares. Põe aí a cidade. Quem vai no Brasil tem um monte de Mauro Lúcio, tem até uma dupla famosa, né? Que é o Mauro Lúcio e o Lúcio Mauro, que é pai e filho. Aqueles atores ali da Rede Globo que trabalham mais na área do humor. Estamos aí acrescentando. Olha, essa mensagem está disponível aí na internet, no YouTube. Quem quiser ouvir essas mensagens, entra lá no YouTube e você vai, lá no YouTube você vai digitar Presbítero Mauro Lúcio. Temos lá mais ou menos umas 12 ou 15 mensagens ou mais, são muitas as mensagens. Nós estamos colocando todas essas mensagens na internet, que de repente você tem um parente que você gostaria que ele ouvisse essa mensagem, esta palavra, programação, e você vai ligar e falar para ele: olha, acessa aí o YouTube, Presbítero Mauro Lúcio, você vai ver lá um monte de mensagem e vai encaminhar para ele. Nós estamos nesse dia falando de família. Olha, já temos 2 semanas, desde semana passada, batalhas na vida que não podemos perder. Esse tema, meu amado, foi um tema que Deus colocou no meu coração e segundo o que Ele colocou no meu coração, nós estamos transmitindo. É novidade para você e novidade para mim também, porque quando nós chegamos aqui pela manhã para fazer o trabalho, tem hora que Deus já tem com a pauta, como dizem aí os jornalistas, né? Já vem com a pauta pronta da semana toda, os tópicos, os subtópicos. Eu só não sei o que é para falar, mas na hora que nós começamos a falar, a unção vem, o Espírito Santo toma conta e a glória de Deus se manifesta e pessoas são impactadas aí com o poder e a ação do Espírito Santo de Deus. Batalhas na vida que não podemos perder. A batalha pela família, nós não podemos perder a nossa família. Do que adianta? Emprego, sucesso, bens, nome, posição na sociedade, reconhecimento aí na sociedade do seu trabalho, se você perder a sua família. Não adianta, se você tem tudo isso e vir a perder a sua família, perder a sua esposa, ver os seus filhos se perderem, você não ter o amor e o respeito da sua família e dos seus filhos. Então, pela família, nós temos que travar batalhas, nós temos que entrar na luta. E essa semana nós estamos falando sobre a batalha pelos filhos. Ontem o Senhor nos conduziu a uma palavra, meu amado, sobre a vocação do filho. Há muitos pais preocupados com
a qualificação do filho no mercado de trabalho, que ele que venha ser um médico, que ele venha ser um dentista, um engenheiro, um fisioterapeuta, um dentista, um advogado, um juiz, um promotor, um delegado. Isso tudo é bênção de Deus. Mas tem muitos pais que se preocupam com essa realização profissional material e não dão a devida atenção à chamada ministerial do filho. E depois, quando o filho se perde, aí vai ficar chorando o leite derramado. Será que não aconteceu algum erro no processo que deu muita prioridade a uma coisa, como se o ministério e a chamada vocacional fosse algo inferior? Eu vejo nisso nos nossos dias que muitos jovens que se perderam, que estão afastados, os pais não tiveram o devido zelo de investir na vida espiritual dos seus filhos, amado. Mas a boa notícia é que dá tempo de resolver esse problema, amém? Aquele pai foi desesperado buscar socorro e Jesus trouxe para ele a solução. Meu amado, Jesus ele está presente nesse programa e se você estiver atento ouvindo esta mensagem, eu quero dizer, ele está do seu lado, está aí agora do seu lado, sentado na sua mesa, talvez aí no seu local de trabalho ou no onde você está dirigindo o seu carro, ele está do seu lado para ouvir a sua súplica. Ele sabe quando você abre o coração e se quebranta. Ele sabe quando você abre o coração e deixa que a palavra entre e venha gerar mudanças na sua vida. Agora é a hora da mensagem, o momento da palavra. E é o momento que nós precisamos aí daqueles intercessores, aqueles que estão ligados no trono de Deus, para que a palavra de Deus encontre aí guarida no coração dos ouvintes. Que essa palavra, ela venha gerar mudanças, que ela venha transformar, que ela venha salvar, libertar e mudar a história de muitos lares e de muitas famílias, de muitos jovens, de muitas moças e de muitos rapazes. Amém, meu amado? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Batalhas na vida que não podemos perder. A batalha pela família. E o tema dessa semana é a batalha pelos filhos. A nossa palavra hoje, ou seja, a palavra de Deus, não é a minha, é a palavra de Deus, da qual nós queremos meditar nesta manhã, encontra-se no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, no versículo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, no versículo 5, que nos diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos seus que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como tu cresce, te seja feito.
e naquela mesma hora o seu criado sarou. Oh, aleluia! Meu amado ouvinte, que palavra gloriosa de Jesus! Que ensinamento de Jesus e que autoridade de Jesus quando ele lida com essa questão. O tema é batalhas na vida que não podemos perder e o tema da semana é batalha pelos filhos. Precisamos de batalhar pelos nossos filhos, precisamos de dar mais atenção aos nossos filhos. Criar filhos não é a mesma coisa que criar filhos há 30 anos, 40 anos atrás. Eu sou da década de 70, eu nasci no ano de 1970 e, portanto, eu tenho 44 anos de idade. Fui alcançado pelo Evangelho quando eu tinha 23 anos de idade, no ano de 93. Se Jesus não voltar e me der graça, esse mês de abril estarei completando 21 anos que sirvo ao Senhor e a Ele toda a honra e toda a glória. Mas criar filho hoje, meu amado, não é a mesma coisa que educar filhos há 30, 40 anos atrás. Porque antigamente o filho, só com o olhar, sabia o que o pai estava dizendo. A minha mãe, por exemplo, quando chegava visita em casa, ou ela estava numa conversa, a gente não ficava na sala em volta ouvindo a conversa não, meu amado. Ficava dentro dos quartos, quando ela dava só aquela rabada de olho assim, era mesmo que escrever um texto pra gente com 1000 palavras que a gente entendia no olhar. O filho hoje, você fala, chama atenção, corrige, e muitas vezes ele não obedece, ele não quer se sujeitar, e há pais que já perderam a autoridade, já perderam o controle, e a coisa já está na corda bamba solta para lá. Meu amado ouvinte, precisamos de batalhar pelos nossos filhos, e nessa batalha há coisas que são de cunho espiritual, agora há coisas que são de responsabilidade minha, que eu devo agir, que eu devo fazer. Eu não vou ficar só no propósito de oração, sendo que Deus me deu uma vara, que eu posso fazer uso da vara para corrigir o meu filho e para ensiná-lo a coisa certa. Deus usa a vara também, meu amado. Israel, quando pecou, desobedeceu a Deus, Deus mandou Israel para o cativeiro, usou uma vara de açoite, e Israel foi curado da idolatria, que nunca mais o povo de Israel se envolveu com a idolatria. Então, meu amado, Deus te deu autoridade, você é pai, então zele pelo teu filho. Use da autoridade que Deus lhe deu. Usar de autoridade não é o mesmo de autoritarismo, que é o abuso da autoridade, que é espancar o filho, que é não deixar o filho se expressar. Então a gente tem que ter sabedoria para educar esses filhos no temor do Senhor. O que me chama a atenção nesse texto, meu amado ouvinte, é o fato de que há duas coisas aqui que foge à razão e à lógica. A primeira coisa é que esse homem que vai até Jesus, ele era um centurião romano. Pelo povo de Israel, pelo costume daquela época, que os romanos haviam dominado Israel e eles pagavam altos impostos aos romanos porque eles foram dominados, o povo de Israel, eles tinham um verdadeiro ódio e aversão aos romanos. Eles não gostavam dos romanos e tinham ódio também para com os publicanos, que os publicanos eram judeus que cobravam os impostos dos seus co-irmãos judeus e repassavam esses impostos para os romanos. Então os publicanos eram tidos como traidores e os romanos, até os apóstolos também não gostavam deles não. Senhor, será nesse tempo que o Senhor há de libertar Israel e do poder de Roma, do poder romano? Então nós vemos aí que esse centurião romano, ele não era bem visto, porque os romanos,
Eles tinham as suas crenças, eles tinham lá os seus deuses, eles tinham os judeus como uma sub-raça, como um povo fraco, como um povo dominado, um povo inferior. E esse centurião romano, ele procura Jesus por causa de um servo dele. Olha que lições maravilhosas. Um homem que, se fosse nos nossos dias, ele não era assembleiano, ele não era batista, ele não seria presbiteriano, maranata, Deus e amor, ele não seria de nenhuma denominação cristã evangélica. Ele tinha temor e respeito para com as coisas de Deus e tinha uma fé tal que o próprio Jesus disse: olha, nem mesmo em Israel eu vi uma fé semelhante a essa. Então eu vejo ali, primeira coisa, um romano, que seria normal você ver um judeu. Nós vimos aí essa semana uma mãe síria procurando a solução para a filha que estava terrivelmente endemoniada. Mas nós temos que tomar cuidado, amado, com os rótulos que nós atribuímos às pessoas, dizendo que a pessoa é ímpia. Olha, o ímpio é aquele que maquina o mal e tem a maldade no coração. Muitas pessoas, talvez, nós podemos chamá-los de descrentes, porque eles não professam a mesma fé que a nós. Mas eu conheço muita gente que não professa a mesma fé que nós professamos, tidos como evangélicos, como batista, presbiteriano, assembleiano e metodista, que tem muito mais zelo e temor de Deus do que muito crente que está dentro de igreja. Aquele homem, embora ele não fosse judeu, fosse um centurião romano odiado pelos judeus, aquele homem demonstra, primeiro, um amor muito grande para com o criado dele. Não era o filho não, meu amado. Esse texto me chama a atenção que ele foi travar uma batalha, ele foi buscar Jesus, se humilhar até Jesus, porque ele era romano, e romano não se dirigia até judeu pedindo um favor, ele mandava, ele era autoritário, e aquele homem era um guerreiro, ele era o que? Um centurião, ele era uma autoridade. Ele poderia dizer: olha aqui, você, Jesus, vá lá e cura meu filho, porque na arrogância, tem gente que se sente dono da razão, que pode falar o que quer, pode fazer o que quer, porque ele tem uma patente, ele tem um dinheiro, ele tem emprego. Tem gente que pensa até que é dono da igreja, porque o dízimo dele é grande. Só porque ele dá um dízimo maior do que o assalariado, ele acha que ele é dono da igreja e quer mandar no pastor. Mas aquele centurião, ele dá um exemplo de humildade, de amor para com o criado. Não era nem filho dele, meu amado. Nem filho dele não era, mas ele estava ali travando uma batalha para ver. Ele fala que ele estava doente e terrivelmente atormentado. E se nós pegarmos alguns textos, literalmente no pé da letra, havia uma ação maligna por trás daquela enfermidade. Você percebeu que esta semana Deus está nos conduzindo a texto que fala sobre ações demoníacas, perturbações que não são perturbações naturais, é uma coisa que vem lá do mundo espiritual. Quem sabe o seu lar está sendo atormentado, esse clima de briga, de contenda, de separação, essa hostilidade dentro da sua casa, do seu filho, esse trabalho que ele está te dando. Não tem aí uma seta maligna, uma ação diabólica por trás disso, meu amado? Eu não vou cometer a loucura de dizer que todo problema é de ordem espiritual, mas nós temos que ter discernimento, meu querido. Nós temos que ter discernimento e chegar até Jesus e pedir dele uma libertação, uma mudança da situação. E aquele homem, ele chega até Jesus e fala: eu tenho um servo, um criado que está até enfermo e terrivelmente afligido, perturbado, açoitado, sofrendo. E não era o filho dele, olha só, um centurião, um homem de posição, um homem respeitado, era um homem acostumado a dar ordens, era um homem acostumado a comandar tropas, era um homem acostumado a lidar com a vida das pessoas. Ele tinha um comando sobre um monte de soldados, mas ele demonstra uma humildade, um amor, um senso de paixão
por uma vida, por uma alma, que olha, nem dentro da igreja às vezes nós encontramos pessoas com essa qualidade. Graças a Deus que na minha igreja eu conheço muitas pessoas que têm amor pelas almas, têm amor pela família, amor pelo filho, amor pelo pai, pela mãe, amor pelos irmãos, mas tem muita gente que está se escondendo atrás de uma Bíblia que não tem mais amor, se alegra com a derrota do outro, se alegra com o fracasso do outro. Se o filho do irmão está vivendo desviado fora da igreja, passa a ver ele no boteco tomando uma bebida, uma cachaça, vê ele caído pra rua fora, ele fica rindo lá, isso aí é filho de fulano, beltrano, ciclano. Ele tem a coragem de chegar e fazer aquela fofoca na igreja, de falar que viu o filho de ciclano, de beltrano fazendo isso, aquilo e acolá, mas não tem a coragem de chegar perto daquele jovem que ele viu lá fazendo coisa errada e dar um conselho. Amado, nós estamos vivendo dias de falta de amor, falta de humildade para com os servos de Deus que estão dentro da casa de Deus. E Jesus aqui, ele pega esse exemplo desse centurião para falar umas verdades espirituais para a igreja. Ele usa esse episódio para falar umas verdades para a igreja. Meu amado, e aquele homem apresenta-se para Jesus. Jesus vira para ele: olha, eu irei e lhe darei saúde. Jesus se prontificou: eu vou até a sua casa. E meu irmão, não era lícito um judeu entrar na casa de um gentio. A religião judaica não permitia que um judeu entrasse dentro da casa de um gentio. E Jesus seria discriminado pelos religiosos daquela época, pela tradição que os homens criaram. Você consegue entender que o religioso, ele não preocupa com a vida, com a saúde espiritual, com a família do outro, ele preocupa muito com a questão da religião, da tradição e os costumes? Meu amado Jesus, eu irei e lhe darei saúde. E ele vira agora para Jesus e surpreende o próprio Jesus. Meu amado, você já imaginou conseguir surpreender Jesus? Ele diz: olha, não precisa ir até minha casa, eu sou um homem de autoridade. Eu digo a esse, eu comando vários homens, eu digo a esse vai e ele vai. Eu digo a outros, faz isso, eles fazem. Ou seja, eu sou um homem habituado a dar autoridade, dar palavras e eles obedecerem. Basta apenas que tu dê uma única palavra e o meu servo será curado. Naquele momento, meus amados, eu penso que os apóstolos arregalaram os olhos e falaram: hã? Que homem é esse? Mas esse homem é romano, esse homem não é judeu. Se fosse um judeu, falou, verdadeiramente, aí está um judeu autêntico. Mas o homem era romano, calou a boca de todo mundo que estava ali em volta. Sabe por quê? Ele demonstrou uma fé sobrenatural, ele demonstrou um amor extraordinário para com o criado. Se com o criado ele fez isso, imagina com o filho, meu amado, que ele não faria pelo filho dele. E ele demonstra agora uma fé sobrenatural. Falou: não, Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa, não. Você lembra que Jairo, que nós lemos essa semana, Jesus teve que ir lá, impor as mãos sobre a menina e ela ser curada? Esse daí tinha mais fé do que Jairo. Esse aí falou: não, não precisa ir não. Uma palavra tua e o problema está resolvido. Meu amado, olha, para Deus resolver a situação da sua vida, você não precisa ficar à mercê aí de charlatão, de pessoas que estão te manipulando para tomar dinheiro, para te ludibriar, para você fazer campanhas e mais campanhas para ver se resolve. Meu irmão, eu creio sim em campanha, eu creio sim em propósito de oração, mas aquela campanha que visa libertação, salvação e transformação de vida. Não é aquelas campanhas que visam enriquecer a igreja, patrocinar ministério de pastor que tem patrimônio aí que está muito maior do que o próprio patrimônio da igreja. Não, eu não creio nesses tipos de campanha, não, meu querido. Se você quer ver um milagre de Deus, humilha diante de Jesus. E as pessoas, eu vou falar uma verdade, as pessoas que são mais letradas, que têm uma formação acadêmica, que têm uma condição social mais privilegiadas, são as mais difíceis
de se vergarem, de se dobrarem diante do Senhor, às vezes de se humilhar. Olha, muitas pessoas, quando não tem nada, não tem recurso para levar um filho para o médico, que não tem educação, que não passou por uma escola, por uma faculdade, é próprio que às vezes essa pessoa ela tem mais facilidade de depender de Deus, de confiar em Deus. Eu não estou dizendo que todos que têm aí um diploma, um curso superior, não tenha temor de Deus, mas o que nós vemos aí é que muita gente, por causa de um diplomazinho aí, graduado em direito, em medicina, em odonto, um diplomazinho de um canudo, de uma graduação, se acha o rei da cocada preta, acha que sabe mais do que o pastor, que sabe mais do que o presbítero, o diácono. Ele pode ter muito conhecimento, ele pode ter aprendido as letras, mas temor de Deus, amado, e humildade nós não conseguimos com diploma de faculdade, não. Aquele centurião, ele dá um exemplo, meu amado, de humildade. Ele vai até Jesus e faz coisas que nem os judeus da época, muitos não fizeram. Muitos resistiam a Jesus, confrontavam Jesus, mas aquele centurião romano, ele não confronta, ele se mostra humilde, ele mostra quebrantado, porque ele queria a libertação daquele criado dele. Aquele criado para ele era como um filho, ele dava a ele um tratamento como se fosse o filho, e ele foi travar uma batalha por ele. Tenho a certeza que ele não foi procurando Jesus logo quando o problema se instaurou, não. Ele tentou de diversas formas, de diversas maneiras, e não deu certo. Foi então que ele ouviu falar que tinha um Jesus, o Nazareno, que andava pregando, curando os enfermos, expulsando os demônios, e ele chega ali já com uma fé formada, porque ele era também um homem que conhecia o que era a autoridade, e muitos na casa do Senhor já perderam a visão da autoridade que tem no nome de Jesus, meu amado. Esse nome, ele é poder, ele tem poder para desfazer todas as obras do diabo dentro da sua casa, na vida do seu filho. Talvez o seu filho está sendo sendo atormentado, como esse rapaz aqui que o centurião foi buscar por ele. Observe que não foi o atormentado buscar ajuda. Quem foi? Alguém que estava numa situação melhor, numa condição melhor de buscar por ele. Você que é pai, você tem que buscar pelo seu filho. Você não pode aceitar esse espírito de perturbação dentro da sua casa. Você não pode aceitar perder o seu filho para o pecado, para o mundo, para as drogas e para o diabo, meu querido. Você que é pai, nós estamos chegando os dias aí que antecede o carnaval. No calendário oficial, o carnaval, o feriado é terça-feira, mas no Brasil tem um tal de emendar que já pega a gente já está emendando a sexta-feira, já pega a sexta, vai sábado, domingo, segunda, terça, e tem a tal da quarta-feira de cinza, que emenda a quarta-feira de cinza, e tem gente que só volta, meu amado, na segunda-feira, daí depois de 10 dias o país para. O país para durante o carnaval, e você que é pai, o meu menino chegou pra mim da escolinha, o Moisés, falou: pai, eu vou pular carnaval na escola, 5 aninhos, eu vou pular carnaval na escola, pai. A tia disse que é pra trazer a roupa, que nós vamos pular carnaval. Eu virei pro meu filho, você é servo de Deus, Deus tem coisa maior para você. Você não precisa de carnaval para pular e se alegrar, porque nós já nos alegramos e pulamos na presença de Deus. Você não precisa, porque você é profeta de Deus, você é servo de Deus, meu querido. Eu falei com meu filho olhando nos olhos, você que é pai, temos que usar de autoridade e sabedoria, falar com amor. Minha filha, você não precisa dessa miséria, desse lixo do inferno para você se alegrar. Você é serva de Deus, você tem a promessa de Deus. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós não precisamos de um feriado para extravasar alegria, porque nós temos a alegria do Senhor que preenche os nossos
nossos corações. Há muitos pais que são coniventes, o filho está indo aí para a praia, para Salvador, Guriri, Rio de Janeiro, de mala pronta, e o pai vai na paz, meu filho, vai na benção, sabendo que o filho está indo pular carnaval, vai lá, vai se envolver com droga, com prostituição, e depois de 9 meses, meu amado, quando for lá pro mês de novembro, vai lá nos hospitais, na maternidade, você vai ver os filhos do carnaval. As clínicas de aborto ficam aí depois de 30 dias, 60 dias depois de carnaval, 3 meses, as clínicas de aborto estão fazendo inúmeros abortos. Então, meu amado, você que é pai, não deixe o seu filho se perder para o pecado, para o mundo. Você tem que lutar, você tem que batalhar, batalhas na vida que nós não podemos perder, é a batalha pela família. E uma coisa que me chama a atenção, quando Jesus vê o exemplo desse centurião, ele fala, olha, muitos virão do Oriente, muitos virão de terras distantes e entrarão no reino do meu Pai, mas muitos serão lançados fora. O que Jesus estava falando? Ele estava falando era do religioso. O religioso, o hipócrita. Meu amado, sabe o que Jesus está querendo dizer? Que há mais esperança para um descrente, eu não estou falando para o ímpio, há mais esperança para um descrente que não tenha o entendimento total da palavra, a revelação não chegou sobre ele ainda, há mais esperança para ele do que o hipócrita que está dentro da casa de Deus, que não tem mais amor pela família, não tem amor pelos filhos. Amar o filho, meu querido, não é só dar beijinho, comprar arroz e feijão e colocar dentro de casa, não. Amar o filho é muitas vezes você fazer uso da vara e dar umas varadas na hora certa. Amar os filhos é muitas vezes você falar não, porque ele não pode tudo que ele quer fazer. Amar o filho é você não aceitar todos os caprichos e os desejos dele. Amar o filho é você dizer para o seu filho que a sua casa é santa e consagrada ao Senhor e você não vai aceitar imundície dentro da sua casa, quer seja literatura pornográfica, imoral, programa de televisão imoral, você vai estabelecer limites dentro da sua casa. Isto é amar o filho. Amar o filho é ensinar para ele a coisa certa e correta, conforme os princípios da palavra de Deus. Amar o filho é não deixá-lo executar um trabalho, um papel na frente da igreja, quando ele não tem vida com Deus, quando ele não está apto. Sabe por quê? Porque isso atrai a ira de Deus, e Deus, ele perdoa os pecadores, as prostitutas, os ladrões e homicidas, mas aqueles que se dizem religiosos, que se dizem cristãos e são hipócritas, esse a Bíblia fala que ele está a ponto de vomitar e de jogar para fora. Jesus usa o exemplo daquele centurião, porque Jesus viu nele virtudes, qualidades e atributos inerentes daquele que seria de fato um verdadeiro homem temente a Deus, que estava lutando não é pela sua esposa, ele estava batalhando, não era pelo seu filho, ele estava travando uma batalha, se humilhando, esquecendo a sua patente de centurião. O que os soldados pensariam dele? O que os judeus falariam dele? Ele estava preocupado com aquele criado. Isto mostra amor, mostra zelo, mostra dedicação. E Jesus usa o exemplo dele, falou, olha, nem mesmo em Israel eu vi uma fé semelhante a essa. Eu fico preocupado com essa fé que é dita às vezes dentro de muita igreja. Fé para ganhar carro, fé para ganhar dinheiro, fé para enriquecer. Meu amado, até o descrente, até o ímpio tem essa fé. Quando ele entra para uma faculdade, ele vai fazer uma medicina, um curso superior, ele está fazendo porque ele vai acreditar que depois do estudo, ele vai realmente conseguir uma porta de emprego, uma oportunidade de trabalhar. Agora, em muitas igrejas, estão sendo ensinados nos nossos dias uma fé totalmente mercantilista. É a fé do troca, você dá isto para receber aquilo. E Jesus pega o exemplo de um centurião romano para dizer que aquele homem era um padrão de fé, um referencial para o povo judeu. Olha, vocês querem ver um referencial de fé? Olha para a vida desse centurião. Era a lição que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos e os seus apóstolos. Não adianta ostentar
título de assembleiano, de presbiteriano, de batista, metodista, maranata, se você não tem uma fé verdadeira, genuína, uma fé que leva você a chorar pelos pecadores, chorar pelos perdidos, chorar pela sua família, chorar pelo estado miserável que se encontra o seu filho. Tem pai que festeja, que comemora e o filho está lá no pecado, no errado, festeja numa formatura, que vai no baile de formatura e esquece até que é crente, porque depois das 11 horas, meia-noite, solta o funk, a balada, o hip hop, rola a cerveja, o whisky, drink, e o cristão tá lá participando de tudo, tomando de tudo, tá igual um porco dentro do chiqueiro junto com os porcos. Meu amado, nós temos que fazer a diferença nessa terra. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Há mais esperança para o ateu, que diz não acreditar em Deus porque ele questiona a existência de Deus, do que o hipócrita que está dentro da casa de Deus. Porque o hipócrita, ele sabe o caminho a seguir e não segue. Já o ateu, ele pode receber a revelação de Deus e ser salvo. Já o hipócrita não, meu querido. Ele finge um papel, interpreta um papel. Você que é pai, é momento de você assumir a sua posição. Coloque-se firme diante do pecado dentro da sua casa, estabeleça limites, seja um homem de Deus, porque é o que Deus espera de mim e de você. Aquele centurião romano, ele foi ali pedir, não foi pela esposa, não foi pelo filho, ele foi travar uma batalha pelo o seu servo, pelo empregado dele. E ele, meu amado, chamou a atenção de Jesus, que o próprio Jesus diz, olha, nem em Israel eu vi uma fé semelhante a essa. Meu amado, e quando você bate no peito se vangloriando, eu sou 25 anos de assembleia, eu tenho 40 anos de membro na igreja, nunca afastei da casa do Senhor. Mas como é que está a sua família? Seus filhos servem a Deus? Estão na igreja junto com você? A sua esposa, ela precisa fazer um tratamento com um psicólogo, porque às vezes trata a mulher de qualquer maneira. Meu amado, precisamos avaliar que qualidade de fé é essa que nós temos nos nossos dias. Que qualidade de fé é essa? Que pai que nós estamos sendo? Pai não é quem compra celular e dá tablet, notebook, dá roupa e dá tudo. Isso aí, meu amado, é uma necessidade do filho, mas tem muito filho que está precisando do pai sentar junto, conversar com ele umas verdades, e em muitos casos tem pai que está precisando de dar uma dura no filho. Sabe para quê? Para não ver esse filho se perder no dia de amanhã, perder para droga, se perder no pecado, desviado, morrer no mundo do crime e da marginalidade. Tem pai que está precisando sentar com o filho e dar uma dura nele. Meu amado, programa Voz das Assembleias de Deus. Essa semana é chapa quente, meu querido. Eu falei, quando eu levanto aqui, quando eu estou no joelho, eu não sei nem o que eu vou falar. Mas quando a unção de Deus vem, a autoridade vem, eu não posso segurar aquilo que Ele me manda falar. E eu tenho um compromisso com aquele que me chamou, amém? Ele que me tirou dos meus pecados quando eu vivia lá longe de Deus, nos meus pecados sem salvação. E é com Ele que eu tenho um compromisso. E você que está do outro lado aí orando sabe que essa mensagem que nós estamos transmitindo, nós a estamos fazendo debaixo do temor de Deus e sobre o mover do Espírito Santo de Deus. Amado ouvinte, vamos chegando ao término, porque é 1 hora somente, eu acho que já está passando o horário e eu tenho muito mais coisa para falar aqui, mas continue orando. Deus está nos usando pela misericórdia, Deus está usando você no ministério da intercessão. Nós estamos formando aí um grupo, uma equipe de intercessores. Eu não sou o único responsável por esse programa. Você, meu amado ouvinte, é responsável por esse programa. Nós estamos juntos numa mesma fé e no mesmo propósito, edificando famílias, restaurando vidas, quebrando cadeias, quebrando as correntes, pelo poder da palavra de Deus sobre a ação do Espírito Santo. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Eterno, maravilhoso
maravilhoso Deus, nós te agradecemos por mais esse programa, por mais esta manhã que o Senhor nos concede, de estarmos aqui para transmitirmos a tua verdade. Meu Senhor, nós muitas vezes quando chegamos, nós não sabemos nem o que haveremos de falar. Nosso coração fica aflito, angustiado, porque não sabemos o que iremos transmitir para as pessoas. Mas eu quero agradecer a cada ouvinte que está orando, a cada um que está intercedendo. Meu Deus, eu não vou falar o nome que eu posso cometer tantas injustiças, porque há muitos que não ligam, que não mandam mensagem no Facebook, na internet, mas estão ligados nesse programa, orando e jejuando, consagrando por esse programa. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha restaurar lares, restaurar famílias. Meu Deus, se tem algum filho, algum jovem que está sendo perturbado, meu Deus, atormentado pela ação demoníaca, meu Deus, que o Senhor entra com a tua mão poderosa, o Senhor tem um poder sobre nos céus, na terra e no inferno, meu Deus, o teu nome é temido, o teu nome é autoridade, e na autoridade do nome de Jesus nós declaramos a bênção sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada filho, marido, a esposa. Meu Deus, ensina-nos a viver a fé desse centurião, uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé sem hipocrisia, mas uma fé baseada no amor ao próximo. Senhor, nós te agradecemos por tudo em o nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em o nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.